pouquinho de Flamengo aqui no Sport Center? O empate contra o Ceará deixou o Flamengo ainda bem atrás do líder Atlético Mineiro na tabela e levantou dúvidas tanto em crítica quanto em torcida. Estaria Renato Gaúcho repetindo a sua velha fórmula dos tempos de Grêmio de priorizar Copas em relação ao Campeonato Brasileiro? Os elementos para tal raciocínio estavam na mesa. Afinal, o Flamengo já tinha 2 desfalques por suspensão para a partida no Castelão: o Ilharão e Bruno Henrique. Isla e Arrascaeta, mesmo sem lesão e com fadiga muscular, ficaram fora da relação, poupados. Seria um sinal evidente de que o Flamengo, atual bicampeão brasileiro, alinhou prioridades em Copas Libertadores e do Brasil? O Flamengo fez uma estratégia para o jogo contra o Ceará. Essa estratégia, ela passa por números, ações e informações de outros departamentos aqui, principalmente o departamento médico. Nada tem a ver com escolher ou dar prioridade a nenhum campeonato. Aliás, a determinação do presidente Rodolfo Landim é para ir para todos os campeonatos e ganharem todos os campeonatos. Mesmo que não seja nenhuma prioridade destacada, a expectativa é que o time esteja quase completo contra o Grêmio nesta quarta pela Copa do Brasil, fora de casa. Apenas Rodrigo Caio, ainda em trabalho de reequilíbrio muscular, deve seguir fora. De resto, um Flamengo encorpado, com os principais nomes e até reforços, como Andréas Pereira, já regularizado. Um clube campeão e que não tem mais espaço para decidir dosar energias em uma das 3 frentes de batalha na temporada. Flamengo quinto colocado, e a gente vai vendo aí aonde o Renato Gaúcho chegou comandando o Grêmio nas últimas campanhas. Em 2017 foi o 4º, em 2018 também, 2019 também, pontuação muito próxima. Aí no Brasileirão passado foi 6º colocado com menos pontos, 59. Ô Zupac, diga. Que jogo, hein? Grêmio e Flamengo, o Renato do outro lado, é interessante. Com o Grêmio crescendo, né? Tem isso também. Borja fazendo gol e tudo. Agora, a torcida do Flamengo aceita essa ideia de priorizar as Copas? Acho pouco provável. Isso joga uma pressão que não é tão necessária assim nas outras campanhas. E quando a gente ouve o Marcos Braz falando, isso claramente não parece ser um alinhamento da diretoria. Então, acho pouco provável que isso seja feito de maneira tão assertiva como era, por exemplo, nos tempos do Grêmio, né? Porque nos tempos do Grêmio era um alinhamento entre o Renato e o Romildo Bolzan, presidente, por 2 motivos. Primeiro, porque as Copas elas têm o atrativo do título mais fácil e da premiação mais gorda para um clube que não tem o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, por exemplo, né? Então o Grêmio tem que se virar como pode para se manter competitivo como tem sido, né, nas últimas temporadas. Então a premiação das Copas ela é muito importante nesse sentido. Isso seduz o próprio dirigente a pensar dessa forma, porque ela é mais fácil de se ganhar do que o campeonato de 38 rodadas de regularidade. E porque também a ascendência do Renato perante os dirigentes do Grêmio é completamente diferente da ascendência do Renato perante os dirigentes do Flamengo, né? O Renato no Grêmio, quando ele falava, as coisas geralmente aconteciam porque era o Renato. No Flamengo, a coisa é um pouco mais de cima para baixo da diretoria para o Renato, né? E o Marcos Braz falou, deixou bem claro ao longo da sua boa entrevista, ótima entrevista dada hoje, que o presidente Rodolfo Landim já deixou claro que é para jogar todas as competições para ganhar. Algumas serão possíveis, outras não serão possíveis. Então não imagino o Flamengo claramente abrindo mão de uma competição, embora o Renato possa pensar de forma diferente. Pois é, Kifuri, também quero a tua opinião em relação a isso, porque, como estava falando o Zupac, na época do Grêmio era o Renato conversando com a diretoria e tudo que o Renato falava, geralmente a diretoria dizia amém, tá tudo certo, faz do teu jeito. Mas tinha esse respaldo da diretoria. A gente já viu o Braz falando, olha, vocês vão lutar em todas as frentes. O Flamengo tem time para lutar em todas as frentes nessas 3 competições?
Algumas coisas, Marcela, no Grêmio era mais do que um respaldo da diretoria. O Renato não era apenas apoiado pelos seus superiores no departamento de futebol, com relação à forma como a temporada do Grêmio era planejada, né? A respeito das prioridades e no que investir mais, sempre no período dele, as Copas em detrimento do Campeonato Brasileiro. Isso era quase que uma política institucional. O Grêmio, como clube, as diretorias que acompanharam o Renato no período em que ele esteve por lá, entendia institucionalmente que não adiantava brigar com os maiores orçamentos do Brasil pelo título do Campeonato Brasileiro, por causa do formato de disputa que vai sempre, entre muitas aspas, privilegiar os melhores, aqueles que podem gastar mais dinheiro. Nas Copas, você tem estratégia, você tem falta de sorte, você tem uma noite ruim de uma determinada equipe considerada favorita. Quem acompanha futebol sabe como as coisas funcionam, e o Grêmio, como clube, não era só a mentalidade do Renato ou as ideias e os percentuais, era uma política interna. No Flamengo a coisa é completamente diferente, e a frase do Brás, que nós vimos agora há pouco no nosso programa, acaba com qualquer dúvida. Posicionamento do presidente Landim: o Flamengo vai lutar por todas as competições. Isso é o que deve se esperar de uma equipe que tem o time que o Flamengo tem, uma equipe que hoje, um clube que hoje pode investir na sua equipe de futebol como o Flamengo pode, como resultado de um trabalho de saneamento financeiro que começou há muitos anos e fez com que o Flamengo, não vamos nos esquecer disso, passasse um bom período colocando em campo times que não estavam à altura das ambições do clube nem dos desejos da torcida. Isso acabou. Então agora é hora de brigar por tudo. Eu costumo dizer, disse isso na sexta-feira, se não me engano, aqui mesmo no Sport Center, eu não acho que seja possível, com a insanidade do calendário atual, um time brasileiro ganhar a chamada tríplice coroa: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Ganhar 2 já se fez, não só é possível, como tem sido feito pelo próprio Flamengo em 2019, pelo Palmeiras em 2020, acredito que vai acontecer de novo nesta temporada. Mas as 3 eu não acho que dá, não. O fato é que o Flamengo busca reforços e um foi apresentado hoje. Belga, filho de pais brasileiros, por isso que fala português também. Andréas Pereira já falou como jogador do Mengão. O Flamengo é o maior clube da América. Todo estrangeiro e também os jogadores, meus amigos de clube, falam que se fosse jogar por um time na América do Sul ou no Brasil é o Flamengo. Então, querendo ou não, esse carinho na Europa é muito grande. Eu acho que a gente tem que ver de outro aspecto. Eu vou jogar junto com a Arrascaeta. Eu acho que quem tem que ficar preocupado tem que ser o time de adversário, que a gente está aqui para defender o Flamengo. Em termos de seleção, eu acho que não só eu que estou aqui no Flamengo, eu acho que todos os jogadores do elenco do Flamengo, pela grandeza do clube, deve sonhar em seleção brasileira. Eu acho que você tem que fazer seu trabalho aqui bem feito, e eu acho que sim, todos os jogadores têm que ter esse foco e esse sonho de jogar na seleção. Aí, Andréas, que tem dupla nacionalidade. Já jogou